Agronegócio na pauta de volta, continuando a nossa conversa sobre o setor de álcool e açúcar, o setor sucroenergético. O Brasil tem se destacado no cenário mundial por sua liderança no uso de biocombustíveis. A Política Nacional de Biocombustíveis, criada pela lei em 2017, a RenovaBio, incentiva a produção de biocombustível e uma estratégia de descarbonização da economia. Bem, isso é um assunto que acaba batendo no Fabrício, que o Fabrício conduz aqui no governo do estado do Maranhão, o programa de crédito de carbono. E aí eu queria ouvir vocês dois, primeiro o Fabrício falar um pouco de carbonização, depois o Milton falar do RenovaBio, como é que está tudo isso, explicar como é que funciona esse programa para quem está nos ouvindo aqui. Fabrício. Maravilha, Arthur. Os biocombustíveis, especialmente o etanol, ele tem a possibilidade de reduzir drasticamente a pegada de carbono do setor, especialmente do setor de transporte e também do setor energético, naturalmente. Mas aproveitando também um gancho do Milton, que abriu a fala dele, falando sobre a questão das mudanças climáticas, é importante se dizer, e como também sou pesquisador, não é, na Universidade de Selma, e conduzi estudos pioneiros sobre mudanças climáticas aqui no estado, a gente pôde perceber que a região do Mato Piba, sobretudo o sul do Maranhão, é uma região muito resiliente às mudanças climáticas, ou seja, a gente tem observado a alteração no aumento da temperatura, mas o regime pluviométrico ele se mantém constante. Isso faz do Maranhão assim, um estado estratégico, né, para a produção, sobretudo de etanol, né, naturalmente que pela cana. Então, e se a gente for pegar os 10 municípios, não lembro aqui de cabeça nesse momento, mas a gente pode até perceber um aumento significativo de até 50% na área colhida de planta nesses municípios que fazem parte dessa região sul, mas também se estendem pelo Cerrado Maranhense. Ou seja, o Maranhão é um estado estratégico nessa cadeia produtiva. Em relação à descarbonização, na SEDEP e pelo Plano Estadual de Descarbonização da Economia, a nossa primeira ação foi naturalmente fazer um diagnóstico das cadeias produtivas e naturalmente construir essa estratégia juntamente com os atores do setor econômico para que a gente possa inicialmente mensurar essa pegada de carbono e juntos estabelecermos essas estratégias para redução e estabelecimento de metas de redução de emissão. Então, o primeiro passo é conhecer o potencial e a capilaridade da cadeia produtiva do etanol no Maranhão. Então, essa tem sido a nossa principal ação e tendo em vista o aumento da área colhida, o nosso potencial e o posicionamento estratégico do Maranhão nessa cadeia produtiva, eu acredito que a gente vai poder estabelecer juntos aí estratégias em que a gente possa envolver outros setores da economia. A gente sabe que tem alguns gargalos, a gente sabe que a logística é um gargalo, então eu acredito que a gente está num momento muito interessante, um momento de diálogo e um momento de construção de estratégias de forma coletiva. Isso é uma fala muito importante, porque existem alguns setores produtivos que são um pouco retraídos. O setor de açúcar e álcool ele acaba sendo um pouco isso, né, Milton? E acaba havendo um distanciamento tanto da comunicação, né, da mídia, quanto do próprio governo. Talvez seja um momento de criar algum evento, Fabrício, de que haja essa aproximação, haja essa troca de informações. Eu recebi, antes do programa, um documento do sindicato, do Sindicato Álcool, extremamente rico, que eu, como pesquisador da universidade, procurava essas informações e não achava. Então, essas informações não estão assim tão disponibilizadas. Mas voltando aí à nossa pergunta, Milton, fala um pouco aí do RenovaBio, como é que está essa situação hoje? Olha, esse é um programa muito interessante, Arthur, que está no 4º ano de execução. É o mercado de carbono do setor, Fabrício, energético, né? Então, se fala muito em mercado de carbono e o nosso setor já vem praticando, estamos no 4º ano. E no dia 29 agora, nós alcançamos a emissão de 100 milhões de CBIOS.
são os títulos negociados na Bolsa de Valores E esse brasileira. título a empresa alcança como? Muito importante. Das nossas 5 unidades, 3 são habilitadas pela ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Elas são submetidas a uma perícia, né, por empresas que fazem esse trabalho, que são credenciadas pela ANP, visitam o processo de produção e tem uma planilha matemática desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de São Paulo, que avalia a eficiência energética da indústria, desde o plantio da cana-de-açúcar até a saída do etanol da indústria. O que é isso? Olha, o setor trabalha produzindo etanol, que é um biocombustível, mas durante o processo de produção da cana-de-açúcar, desde o plantio, da colheita, né, o transporte daquela cana até a indústria, o trabalho na indústria, na moagem da cana, etc. Ela, às vezes, nesse ciclo, consome combustível fóssil. Então, a nota de eficiência energética da indústria, ela é baseada nesse nível de combustível fóssil e na quantidade de combustível que ela produz. Então, ela recebe uma nota. A partir dessa nota de eficiência, ela recebe da ANP autorização de emissão dos títulos. O que são esses títulos de descarbonização? Imagina, é como se fosse uma ação de uma empresa, que você compra na Bolsa de Valores. Pela legislação atual, as distribuidoras são obrigadas a ter metas de compra de títulos de descarbonização em função da quantidade de combustíveis fósseis que vendem. Então, quem vende mais combustível fóssil é obrigado a comprar mais CBIOS, que são esses títulos. Então, assim, e as pessoas físicas podem comprar? Você pode comprar? Podemos também. E esse recurso, ele reveste para a própria empresa? Reveste para a própria empresa. A empresa recebe por cada título vendido, que diariamente tem a sua cotação na Bolsa, né? Então, nós chegamos a 100 milhões de títulos, que corresponde a 100 milhões de CO2 equivalente a menos na atmosfera. Quer dizer, esses títulos... São 100 milhões de toneladas, é isso? Exatamente, 100 milhões de toneladas a menos de gás carbônico CO2 na atmosfera. E aí é um ponto, Arthur, se me permite, às vezes, na hora que você vai decidir comprar o etanol, você avalia preço a preço com a gasolina. Mas o convite que a gente faz, pelo desafio que o mundo atravessa, é que você tem que fazer uma conta também considerando a melhoria das condições ambientais. A sua própria pegada de carbono. A sua própria pegada de carbono. Então, o nosso etanol ele está presente misturado com a gasolina em 27,5%, e quando você compra o etanol na bomba, é o etanol hidratado, ele é puro. Etanol 100% sem mistura. E aí... O que vai na gasolina é o anidro, é isso? É o anidro. Tá. O anidro. Então, assim, estados como São Paulo, o etanol já é mais consumido que a gasolina. Lamentavelmente, no Maranhão, nosso consumo de etanol hidratado, você colocou aí 13 mil, não chega a 10% do etanol anidro que nós produzimos. O Maranhão tem em torno de 300 mil litros de consumo no estado e nós produzimos 50% disso. Então, representa o quê? Que nós temos um mercado, Fabrício, fantástico para expansão, para novas plantas de produção, porque além do próprio combustível que entra aqui importado, Sim. que ele vem sem a mistura, Sim. e é distribuído para outras regiões e que poderia ser misturado aqui mesmo. Exatamente. Então, como o Arthur colocou que o Porto de Itaqui é um hub de movimentação de combustível, né? Inclusive há momentos que entra etanol dos Estados Unidos aqui, pelo Porto de Itaqui, que o etanol dos Estados Unidos é de milho, o nosso é de cana-de-açúcar. Aí tem um aspecto que é relevante, que eu gostaria de colocar também, que é a fixação nessas comunidades que você citou, São Raimundo das Mangabeiras, Aldeias Altas, Campestre, no sentido de você ter, por exemplo, uma planta como a Itabio, que fica em Aldeias Altas, tem 2.000 empregos diretos. Sim. Então, a própria bandeira do município de Aldeias Altas tem lá uma plantinha da cana-de-açúcar. Tem alguns dados que eu estava verificando na entrada e saída de combustíveis em Itaqui. Então, por exemplo, a gente recebe etanol americano, mas também envia etanol para lá. Como é que é essa troca? Às vezes, né? Às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. O Brasil é exportador também de etanol. Nós aqui do Maranhão, nossas plantas,
não exportam, porque o nosso mercado absorve completamente. Então, essa é uma conta que, principalmente as distribuidoras, talvez tenham muito mais elementos para dessa informação. Mas está saindo por aqui, eventualmente sai, Sim. e para um país que é grande exportador mundial de etanol, né? Com mais de 50% da produção mundial. São os acordos comerciais que acabam acho que deve acontecendo ter aí, né? alguma Os coisa Estados nisso Unidos aí. compram muito açúcar brasileiro, né? As nossas indústrias que ficam mais ao nordeste, que são os grandes exportadores de açúcar, né? No caso do Maranhão, a Agroserra, que fica em Mangabeiras, é o maior produtor de etanol do norte e nordeste. É uma característica muito forte aqui do Maranhão, Fabrício, é que as nossas condições de solo e clima, elas são diferenciadas, você reconheceu aí na sua observação, com relação às plantas de cana-de-açúcar do Nordeste propriamente dito, né? Pernambuco, Alagoas, etc. Então, nós temos uma topografia aqui extremamente favorável. O Maranhão dos 9 estados do Nordeste, 45% da água do Nordeste está aqui no Maranhão, água de superfície, água de subsolo. Então, isso é um elemento fundamental para o investidor que pensa em vir para o Maranhão, observar esses fatores. E essa informação, esse dado, Milton, ele é muito importante, porque é o seguinte: há um potencial espaço de crescimento da produção de álcool no Maranhão pelo consumo local no estado de derivados de petróleo, de combustíveis, além da importação de combustíveis que passa por Itaqui, que essa mistura pode ser feita aqui. Então, acho que merecia um pró-álcool maranhense, né? Nós vamos dar mais um rápido intervalo e voltamos em instante com mais negócios na pauta.